Oi, meu nome é Karina. Hoje eu vou falar para você sobre a mais comovente história de amor e sacrifício. Após a criação do homem, o que Deus ordenou e qual seria o resultado caso o homem desobedecesse? Em Gênesis 2, 16, 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja que Deus deixou o homem comer de todas as árvores que tinha no jardim. Apenas uma delas o homem não deveria comer. Por que Deus fez isso? Deus deu essa oportunidade para que o homem tenha o livre-arbítrio, para que ele não seja um robô e faça aquilo apenas que Deus quer. Deus deu a liberdade para que o homem escolhesse se ele tivesse vontade, mas ele sabia que caso ele comesse daquele fruto, que era o fruto que não poderia ser comido, haveriam consequências. Como resultado da desobediência de Adão e Eva, o que aconteceria para toda a humanidade? Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Veja que o pecado entrou no mundo por causa, de Adão e Eva, da sua escolha, e entrou a consequência da morte. Mas não foi só Adão e Eva que pecaram. Eu e você também pecamos. Nós também cometemos pecados. E por conta disso nós também teremos consequências dos nossos atos. Mas que provisão fez Deus para salvar a raça humana? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que Deus já tinha um plano inicial caso o homem caísse em tentação. Deus então tinha um plano maravilhoso de que Jesus, ele viria até a terra e morreria em nosso lugar, porque nós deveríamos morrer. O pecado é nosso, nós temos a culpa e nós deveríamos sofrer a consequência desse pecado. E ao vir morrer pelo homem, que natureza assumiu o nosso Salvador Jesus? 1 João 4,2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aqui nós temos uma situação um pouco mais complexa para eu explicar. Que quando Jesus veio até a terra, quando ele aceitou, ele se ofereceu para fazer esse sacrifício, ele então veio em forma de homem, humana, como eu e você. Por quê? Para que ele pudesse sofrer a tentação assim como eu e você sofremos. Se ele tivesse toda uma divindade junto a ele, o que acontece? Satanás poderia acusá-lo dele não passar pelas mesmas tentações que eu e você passamos. Mas veja que essa divindade de Deus, a gente pode usar como exemplo como se fosse um casaco. Deus no céu, com sua divindade, é como se ele estivesse usando o manto, o poder divino. E quando ele vem à terra, ele tira esse casaco, ele deixa ali guardado. Mas, a partir do momento que Jesus morre e ele ressuscita, é como se ele colocasse esse casaco, esse manto novamente, ele passa a ter a divindade de novo. Então, as atitudes de Deus aqui na terra nunca foram para ele, para a glória dele, para que ele tivesse alguma imponência, alguma atitude divina. Quando Jesus esteve na terra e ele perdoou os pecados, sim, ele perdoou em nome de Deus. Em nome de Deus, ele tinha o poder de perdoar pecados. Mas Jesus, não usou sua divindade para fugir de alguma tentação, para ser alimentado, para que ele pudesse não passar sede, para que ele não pudesse ter sono. A divindade dele nunca foi usada para benefício próprio dele. Que espécie de vida Jesus Cristo viveu como humano? Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado.
Olha, Jesus com certeza passou por muitas tentações e foram difíceis, muito difíceis, porque ele carregava algo muito grandioso sobre ele, que era todo o pecado de toda a humanidade. Era muito pesado para que Jesus pudesse aguentar esse fardo. Mas ele foi tentado em tudo, assim como eu e você somos. Quando compreendemos que Jesus morreu em nosso lugar, o que devemos fazer? Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então veja que só Jesus morrer na cruz não é o suficiente para que eu e você tenhamos salvação. Jesus fez a parte dele de morrer em nosso lugar. Porém, eu e você temos a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados. E eles serão cancelados. Em Atos 2,38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso então me batizar, e assim eu receberei o dom do Espírito Santo, para que eu possa ter uma vida mais próxima de Deus e possa falar também de Jesus. Então, essa deve ser a minha e a sua atitude. E o que eu devo fazer para que Deus possa perdoar os meus pecados? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe, aqui quando diz confessar os nossos pecados, nós devemos conversar a Deus, pois só Deus, só Jesus pode nos perdoar. Então nós temos que confessar os nossos pecados a Ele. Lógico que se eu ferir algum irmão, fiz algo de errado para alguém, eu tenho sim que pedir perdão para essa pessoa, porque ela é uma pessoa com sentimentos, ela fica magoada, ela tem o direito de receber esse perdão que eu peça a ela que eu a magoei. Mas aquele pecado que eu acabo cometendo, eu tenho que pedir para que Deus me perdoe. É com Ele que eu tenho que falar. É para Ele que eu tenho que deixar o meu coração e falar assim: Senhor, eu pequei. E eu preciso que o Senhor restaure a minha vida. Eu preciso que o Senhor apague o meu pecado. E quando eu peço perdão pelo meu erro, sabe o que eu tenho que fazer também? Que pedir perdão não é só: eu fiz algo de errado, me desculpe, e eu continuo fazendo as mesmas coisas, as mesmas atitudes. Quando eu peço perdão, eu tenho que me arrepender, pedir perdão a Deus e tenho que mudar de atitude. Deus dá essa oportunidade para que a gente mude. Ele mostra o caminho. Então eu tenho que observar que eu estou fazendo errado e mudar esse caminho, seguir o caminho reto. E Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que Jesus espera de mim agora? Ezequiel 33:11. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Não precisamos morrer. E quando eu digo morrer, é morrer na eternidade. Nós não precisamos ter essa morte de não mais existir. E mais pra frente eu vou explicar um pouco sobre isso, mas você aguenta um pouco que vai ter um outro estudo sobre essa temática. Mas é isso que eu disse, que nós devemos nos arrepender, pedir perdão e converter. Nós temos que mudar de caminho. Veja, Jesus te ama. Jesus deixou o céu, deixou a sua glória. Jesus então vem a esta terra. Jesus, ele sofreu tanto, mas tanto por nós. Existem vários filmes, várias ilustrações que tentam nos dar um pouco da sensação
de o que tudo Jesus passou, principalmente ali próxima à hora da sua morte. E, sabe, depois de todo esse sacrifício, depois de tudo isso que a gente vê, qual deve ser a nossa atitude para com Deus, para com Jesus? Você não quer olhar para este homem e amá-lo também, corresponder a esse grande amor? Te convido a escolher ficar ao lado de Jesus. E eu gostaria de ler um texto para você meditar um pouquinho. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo. Deixe Jesus entrar e ficar no seu coração e com a sua família. Deus te abençoe.